Olá pessoal, hoje vou falar então de duas histórias. Não vou dizer os últimos livros que li, porque um deles é um romance, mas que está incluído numa antologia de pequenos romances, que é então o livro da Helena Ferrante, Crónicas do Mal de Amor, e o outro é o livro do Stefan Zweig, Mendel dos Livros. Vou começar então com um livro da Ferrante, que está aqui incluído nesta antologia de romances, de curtos romances, chamada Crónicas do Mal de Amor, e então o nome do romance é Um Estranho Amor, e foi o primeiro romance da Helena Ferrante. Eu acho que, pelo menos, eu vou dizer que a escritora dispensa apresentações, mas a verdade é que nós sabemos poucos detalhes da sua vida, não é? Sabemos que é uma mulher, que não é casada, através do prefácio que o James Wood escreveu, soube também que ela é formada em estudos clássicos e que vive em Nápoles, não é? E eu acredito que pelas opiniões que já vi dos livros dela, que muitos dos seus livros tenham qualquer coisa de autobiográfico, não é? Existe também aqui, e o James Wood aborda esta controvérsia, não é? Este rumor que se criou, que a escritora possa ser também o escritor italiano Domenico Starnone, não faço ideia. Eu soube disto numa conversa que tive também com o José Hilário, leitura de cabeceira, e ele leu mais recentemente o livro do Domenico Starnone, e penso que ele falou disso também, o livro Laços, que eu acho que também está cá publicado. Portanto, vou falar um bocadinho sobre este romance de Helena Ferrante, Um Estranho Amor. Não vou falar muito. Sinceramente, eu não gostei assim tanto. Foi uma espécie de desilusão, eu vou dizer que sim, vou afirmar isso. Foi uma desilusão, não estava à espera deste tipo de história. Mas vamos então à sinopse, ver mais ou menos o que é que acontece. Neste livro nós temos como personagem principal uma mulher, já assim na casa dos 40, chamada Délia. Ela vive em Roma e a sua profissão é desenhar banda desenhada, não é? Portanto, ela é uma artista, não é? Desenha banda desenhada e quando o romance começa nós sabemos que a mãe dela morreu em Nápoles, de onde a família era originária, em situações um bocadinho estranhas. A mãe estava despida, apenas com roupa interior, portanto, no mar ali, ela afogou-se, e tudo dá a entender que foi propositadamente. E depois, ao longo do livro, nós temos, não é? Como é que era a relação desta filha e desta mãe? Percebemos que não era a melhor. Esta Délia não era filha única, mas por viver sozinha, a mãe fazia questão de a visitar, penso que uma vez por mês, assim, durante alguns tempos, também durante alguns dias, tentar colocar ordem na vida da filha, e a filha odiava esses momentos em que a mãe aparecia lá em casa, ou estava lá em casa, e tinha todas as suas rotinas que a incomodavam profundamente, e portanto, o resto do livro é basicamente a Délia a voltar a Nápoles e a tentar, numa espécie de investigação, perceber as razões da morte da mãe. E ela depois sabe de coisas que aconteceram relativamente há pouco tempo na vida da mãe, por exemplo, um amor, não é, que a mãe desenvolveu, pelo menos, não vou dizer um amor, mas se calhar uma relação próxima com um homem que a própria Délia conhecia da infância, e no geral é isto. Portanto, também o luto, uma filha a conviver com o luto, neste caso da progenitora, não é, da mãe, uma filha que não tinha a melhor relação com a mãe. Acaba por abordar um mistério. Este livro tem um mistério dentro, que nos é revelado mais para o fim. Um mistério que me fez lembrar também outros livros, como por exemplo o livro do Ian McEwan, o Atonement, a Expiação, que vocês têm uma opinião recente no canal da Elisa, passem por lá, em que na base de todos os acontecimentos do livro de valor, não é, importantes, está uma mentira. E o mesmo é verdade para esse livro do Ian McEwan. Uma mentira, e tem esse ponto em comum, que é uma mentira, não é uma mentira de qualquer pessoa, de um adulto, não, é uma mentira de uma criança, ou seja, associada a essa mentira existe também uma certa dose de inocência, de imaturidade, que realmente, não é responsável pelos acontecimentos que estão aqui no livro. É um livro que aborda muito a violência doméstica, muito mesmo. É um livro que aborda também a falta de amor entre pais e filhos, esta falta de ligação, esta quebra de ligação, esta falta de carinho. Eu penso que era isto que a Helena Ferrante queria transmitir. O livro é dedicado à mãe dela, não sei, penso eu que terá alguma coisa de autobiográfico também. Esta mãe desta Délia era uma costureira e realmente sofria nas mãos do marido, que era um pintor que pintava sempre as mesmas ciganas e vendia a pessoas que achavam graça aos seus quadros, embora a Délia reconhecesse que
as qualidades do pai não eram assim tão óbvias. E de certa forma eu achei que foi uma história em pontos um bocadinho confusa. Estava à espera um bocadinho demais, sinceramente. Mas também me disseram que este não é dos melhores, muita gente sentiu o mesmo, um romance um pouco frio, apesar de se passar nestas cidades italianas, eu senti o frio. Estava à espera se calhar de mais emoção. Pronto, portanto, a Helena Ferrante neste não me convenceu muito, mas eu estou à espera que pelo menos nos próximos, pelo menos no Dias de Abandono, me convença mais, e também tenho ali a Amiga Genial por ler. Espero gostar mais, sinceramente espero gostar mais. Vou continuar então a ler estes. Não sei se contam para o projeto da Mafalda, porque se são, vejam só, este primeiro, Um Estranho Amor, tem estas páginas todas, por isso não qualificá-lo como conto, se calhar é um bocadinho, é demasiado, não é? Se calhar não, já não ultrapassa os parâmetros daquilo que eu consideraria um conto, portanto uma pequena novela. Vamos então ao livro do Stefan Zweig, ok? Mendel os livros. Este livro foi-me oferecido pela Lúcia. Vejam o marcador que a Lúcia me enviou. Escreveu-me uma cartinha. Acho que posso ler aqui, pelo menos esta primeira parte, porque ela envia este livro na esperança que eu goste mais do que ela. E foi isso que aconteceu, Lúcia. Eu penso que sim, foi isso que aconteceu. Stefan Zweig também. Mais recentemente, a Isa tem falado muito neste escritor, não é? Escritor austríaco. A Isa tem um projeto em que ela pretende ler escritores dos países que ela visita, e numa viagem à Áustria a Isa fez questão de visitar, visitar de certa forma a obra do Stefan Zweig. E eu nunca tinha lido nada. Eu tenho ali um livro do Stefan Zweig que é O Coração Impaciente, penso que é assim, mas ainda não tinha chegado a ele. E a Lúcia fez questão de me enviar então o Mendel dos livros, que este sim eu consideraria conto, até porque vejam aqui a quantidade destas páginas, a quantidade de páginas que o livro tem. Na verdade, a história ocupa metade. A história começa aqui, portanto, ocupa metade. É um conto mesmo muito pequenino. Então, quem é este Mendel dos livros? Vocês têm um narrador que não é relevante para a história. É através deste narrador que nós desconhecemos absolutamente tudo, que nos é dado a conhecer a história deste homem, do Jacob Mendel. E quem é então este Jacob Mendel? Este Jacob Mendel é um senhor muito peculiar, muito estranho, que vive num dos cafés de Viena, chamado o Café Gluck. E eu estou ciente que eu não falei assim muito do Stefan Zweig, mas eu já volto a isto. E é um senhor que vive então neste café e ele faz algo muito curioso. Ele tem um poiso lá no café. Qualquer pessoa que o procure, ele está lá. E porquê? Porquê que o café permite isso? Permite que aquela pessoa que não consome, não é um cliente que traga muito lucro à casa, não é? Pelo que consome, porque é que eles o permitem que ele fique lá então no café? Porque o Mendel é uma pessoa muito especial. O Mendel tem uma memória absolutamente fantástica, é uma autêntica biblioteca, o cérebro dele. E então sempre que um estudante lá da zona de Viena precisa de alguma recomendação de um livro, de alguma coisa que queira para estudar, para fazer alguma espécie de trabalho ou assim, recorre ao Mendel, ao Jacob Mendel, que está então no Café Gluck, não é? Portanto, é um senhor muito, sempre rodeado de livros, e devora-os. Devora-os não numa perspectiva de encontrar nos livros algo que o comova, não, é uma sede de conhecimento extrema, não é? E eu achei isto muito curioso. Isto tudo ali nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, e nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha está num período não é? Muito complicado mesmo. E este Mendel, este senhor, não era oriundo, não era, a nacionalidade dele não era austríaca. Não é? Eu disse Alemanha, mas pronto, também pode ser. Não, ele não era austríaco, ele vinha da Rússia. Portanto, conhecendo um pouco da história, vocês sabiam que realmente não era bem vista esta sua nacionalidade. E depois ocorre aqui, até por uma espécie, eu não vou dizer ingenuidade, mas inocência deste senhor que o leva a ir parar um campo de concentração. E a partir daí nós temos a queda de uma personagem magnífica, não é? Eu
comparei, eu não escrevi grande coisa, porque eu sinceramente não tenho tempo para escrever muitas coisas agora no Goodreads, não dá, mas eu comparei este livro a um livro magnífico, que é o livro do Herman Melville, o Bartleby, que eu recomendo a toda a gente. De facto, são personagens inesquecíveis, tanto este, Jacob Mendel, como o Bartleby, são personagens fantásticas, muito peculiares, muito estranhas, que no princípio vocês duvidam que alguém assim possa existir. Mas eu há uns tempos vi, não tem nada a ver com um livro, entendam isto, como é que o que eu vou contar e esta história possam estar relacionadas, mas eu há uns tempos vi um documentário no YouTube, um documentário relativamente pequeno, penso que era até do programa 60 Minutos, australiano, em que mostravam 3 mulheres, penso que eram 3 ou 2, já nem sei, que tinham a capacidade de se lembrarem de todos os dias que viveram. Todos os dias que viveram. Portanto, se lhes perguntassem o que é que elas fizeram no dia 23 de agosto de 1985, elas sabiam exatamente, diziam tudo o que aconteceu, tudo o que disseram, tudo o que lhes foi dito, tudo o que lhes aconteceu. Têm este tipo de memória. Isto é real, isto existe. Portanto, conceber ou acreditar num personagem que realmente tem este tipo de memória bibliográfica não é assim tão descabido, afinal. Portanto, um personagem que nos parece completamente alienígena não é assim tanto. E o próprio Bartleby também não era. Apenas foram vítimas das circunstâncias, não é? E da incompreensão dos homens. Adorei esta história, completamente, Lúcia. Sinceramente, a minha vontade, depois de o terminar, era pegar nele imediatamente, mas falta de tempo, não é? Mais uma vez. Gostei mesmo muito. Então, Stefan Zweig, aproveitar para falar só um bocadinho do senhor, não é? Que nasceu em 1881, em Viena, também filho de uma família abastada, um autêntico intelectual das letras, da Áustria, das letras austríacas, e que infelizmente também teve um triste fim no Brasil, não é? Ele teve que se exilar, não é? Exilou-se em 1934 para a Inglaterra, mais tarde para o Brasil, e eu penso que por desgosto completo, por nojo à própria nacionalidade que tinha, que não se revia, obviamente, nas ações da sua nação. Teve um triste fim e decidiu suicidar-se com a mulher, penso que com overdose de barbitúricos, e eles morreram de mãos dadas. Um triste fim mesmo. Quero ler tudo o que existe de Stefan Zweig. Ok, Isa? Vamos ler tudo. Leiam também Stefan Zweig. Este livro é fantástico. Não sei, se vocês o encontrarem, acho que vale mesmo a pena. Eu penso que estes livrinhos, que são da Gato Maltese, exatamente, da Síria Alvim, estavam muito baratinhos na Feira do Livro do Porto. Eles não são muito caros. Eles custarão, sei lá, perto de 6, 7 euros, que é alguma coisa, não é? Especialmente para livros assim tão finos. Mas é que são livros tão cuidados. Vocês têm bibliografia, vocês têm uma cronologia biográfica. Acho isto absolutamente fantástico. Depois ainda tem um prefácio. Isto é maravilhoso. São edições completamente cuidadas. Tradução do alemão, apresentação de cronologia biográfica e notas de Álvaro Gonçalves. Absolutamente fantásticas estas edições da Síria Alvim. Recomendo muito. Adorei. Tenho ali o coração e paciente. Não sei quando lhes chego. Espero que seja para breve. Eu digo sempre isto, mas pronto, enfim. Vocês já me conhecem. Helena Ferrante ainda vai ter que me convencer. Espero que isso aconteça ou com o Dias de Abandono ou com a Amiga Genial. Vamos ver. E gostava muito agora de ler também o Dominique Starnone, que me disseram muito bem, especialmente o José. E pronto, Stefan Zweig, está feita a apresentação. Não o vou abandonar. Um senhor que conviveu com altas figuras que eu também desejo conhecer. Freud, Valéry, Rilke, não é? Grandes nomes também. Espero conhecer mais dele. E espero conhecer os outros em breve, especialmente o Rilke. Tenho mesmo muita curiosidade com esse escritor. E pronto, já falei um bocadinho dos livros, matei um bocadinho de saudades também do BookTube, e vemos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!